Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 13, versículos de números 14 e 15. Assim está escrito: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse é o texto inicial que vamos meditar, falando sobre Jesus deu o exemplo para que nós fizéssemos igual ele fez. Então, em Jesus temos o exemplo. Aqui retrata quando, numa determinada ocasião, o Senhor Jesus, antes da festa, reuniu-se com os discípulos, declarou a eles o seu amor, que tinha amado-os até ali, e o amor dele foi até o fim, e em dado momento, ele se coloca à parte, cinge-se. Eles estavam no momento da ceia, foi quando ele disse que aquele que o trairia, que ele receberia o bocado, mas terminado aquele momento da ceia, antes de terminar, Jesus fez como que fosse um intervalo, parou por um momento, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomou uma toalha, cingiu-se. E depois o que fez? Pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Eles inicialmente não estavam entendendo nada. Como que? Jesus está conosco na ceia, de repente ele para a ceia, cinge-se, pega uma bacia com água e vem lavar os nossos pés. Não estavam entendendo o que era aquilo. E Jesus começou a fazendo isto, lavando os pés um ao outro. Porém, nenhum deles teve coragem de perguntar a Jesus por que ele fazia aquilo. Mas todos eles observavam, viam o que Jesus estava fazendo e nada diziam. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro sempre se mostrou que ele era alguém que falava de prontidão, de repente. E as pessoas costumam dizer, fala sem pensar. Mas não é assim, a pessoa sempre pensa. Mas ele não conseguia se controlar, não se continha. E quando chega a vez de Pedro, ele diz, poxa, não, o senhor não vai lavar os meus pés de modo nenhum. De modo nenhum. E o senhor diz a ele, olha, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Quando Jesus deu esta palavra, se eu não te lavar, não terás parte comigo, Pedro então começou a abrir o entendimento. E ele disse então para o Senhor, então, Senhor, não somente os pés, mas também a mão, a cabeça, ou seja, me lava por inteiro. E Jesus então diz o seguinte, não há necessidade. Somente os pés, no mais, todos vós estáis limpos. Então, foi o que Jesus disse a Pedro, que havia necessidade de Jesus fazer com eles aquele ato, exemplificando ali. Eu sempre tenho dito que a maneira de Jesus ensinar é uma maneira demonstrativa e que as pessoas captam melhor o ensino, porque primeiro, diz a palavra, primeiro Jesus fazia, depois ele ensinava. Então a prática, o exemplo, vinha sempre em primeiro lugar. Portanto, todas as vezes que Jesus estava
demonstrando alguma coisa, as pessoas já ficavam atentas que a partir daquele momento, daquela demonstração, daquela realização, do que Jesus estivesse fazendo, logo a seguir, ele iria dar um ensinamento concernente àquilo que ele fez. Então veja que maneira tão importante de promover o ensino. Por quê? Porque o ensino, na maioria das vezes, é pelo que as pessoas veem os outros fazendo, observa todos os detalhes e depois, quando vem a explicação, como a pessoa já viu a demonstração, quando chega a explicação, é mais fácil de compreender. Este era um plano prático de Jesus, quase que preferido, porque sempre era assim que ele fazia as coisas. Primeiro fazia, depois ensinava. Era como o ensino através de parábolas. Ele pegava assuntos do cotidiano, que era do conhecimento das pessoas, e começava por ali, despertava a atenção das pessoas por algo que elas conheciam, e depois, então, ele fazia a aplicação da lição espiritual que queria transmitir para os discípulos e aquelas pessoas. Aqui, Jesus estava transmitindo uma lição importante, a lição de servir aos outros, de assumir a função de servo. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Esta foi a finalidade para a qual Jesus veio a este mundo, demonstrando o amor de Deus o Pai. E aqui, como em outras oportunidades, aqui mais uma vez, o Senhor Jesus parou no momento da ceia, deu essa demonstração, e aqui nos versículos que lhe diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés a vós, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como que diz? Eu fiz e vocês todos viram como eu fiz. Agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer exatamente como eu fiz. Vocês vão fazer também da mesma maneira. Vão lavar os pés uns dos outros. Ou seja, entre vocês não vai ter um maioral. Todos são chamados à condição de servo, para servir, e servir uns aos outros no temor de Deus. Então Jesus deu esta importante lição, e o que Jesus fez aqui foi servir, demonstrando como é que se serve. Abre-se mão. Jesus era o mestre, Jesus era o Messias, era o Senhor, era o principal, mas exatamente ele abriu mão de tudo isto e postou-se na condição de um servo para servir e lavar os pés dos seus discípulos. Quando a gente observa nos nossos dias as pessoas que têm algum tipo de conhecimento, eles querem ficar em lugares altos, destacados, não querem se misturar com as demais pessoas, porque eles julgam que eles estão muito abaixo do conhecimento que ele adquiriu. E, portanto, ele como mestre, ele está acima. Só que Jesus deu-nos o exemplo que, como mestre, ele abaixou-se, cingiu-se, pegou uma toalha, pegou uma bacia com água, lavou os pés dos discípulos, secou-os e disse: como eu fiz, vocês vão fazer. Então, com Jesus não tinha aquele negócio de etiqueta. Jesus está acima, Jesus o maioral, Jesus inalcançável, Jesus o melhor sábio da época, o homem mais sábio. Não, Jesus se misturava com aquele povo. Jesus se fazia igual àquele povo.
E esta é a melhor lição que se pode aprender. Quando as pessoas dotadas do conhecimento, da sabedoria, se juntam aos demais e se colocam todos na mesma medida e todos ali assumem a posição semelhante à de Jesus de servir uns aos outros. Por servir, estão certamente imitando o exemplo deixado pelo Senhor Jesus. Então ele disse assim, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então vocês já viram, já observaram, agora vocês vão fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui em presença de vocês. Então, em primeiro lugar, Jesus mandou fazer o que ele fez. E o que ele fez? Ele serviu aos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos nesta oportunidade. Vamos ver outros textos que vão relatar Jesus também deixando exemplos importantes e necessários, inclusive para os nossos dias, quando há tanta soberba, tanta vanglória, há tantos holofotes, há tantas coisas que acontecem que as pessoas se julgam melhores e maiores que as outras, quando na verdade, diante de Deus, todos estão numa mesma medida. Ninguém é maior do que ninguém. Todos são servos de Jesus Cristo, chamados para servir e para imitar o exemplo de Jesus. Segundo lugar, aqui no capítulo 13 deste mesmo evangelho, no versículo 34, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus amou, demonstrou este amor aos seus discípulos, eles foram alvos deste amor, eles sabiam que eram amados por Jesus, porque havia demonstração de Jesus para com eles, com relação a este amor, e Jesus agora está dizendo a eles, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu também vos amei. E como era que Jesus amou aos seus discípulos? Será que o amor de Jesus era um amor interesseiro? Será que era um amor com segundas intenções? Será que era um amor humano? Não. O amor de Jesus não se prestava a estas coisas. O amor de Jesus é o amor mais puro, mais singelo, mais pleno, mais divino. É o amor de Deus, é o amor ágape. O amor de Deus desinteressado. O amor dos homens é o amor interessado. Ou por objetivos, ou por vantagens, ou pelo sexo oposto. O amor de Jesus não tinha nenhuma destas influências e contaminações. Um amor puro, um amor santo, um amor divino, um amor de Deus. Então ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E quando isto acontecer, Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar como Jesus amou. Amar sem esperar receber nada em troca. Amar sem nenhum interesse aparente. Amar sem procurar nenhuma reciprocidade ou vantagem aparente. Não, mas amar por amar. Então, que nós nos amemos uns aos outros conforme Jesus nos amou, porque ele deixou-nos este exemplo. Assim como eu vos amei, amai também vós uns aos outros. Quando chegamos no capítulo 12, versículos 24 e 25, Evangelho de João, está escrito assim:
Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O que era que Jesus estava dizendo aqui? Um exemplo da vida dele, que ele, como trigo, deveria ser lançado na terra para perder a sua vida, para ganhar, conforme diz aqui, para que guardá-la-á para a vida eterna. Então, perder para ganhar. Então, nós observamos a renúncia do próprio eu, é abrir mão do eu, do nosso orgulho, da nossa vanglória, da nossa vaidade, do nosso prazer, das nossas intenções, é abrir mão de tudo isso, é renunciar. E Jesus mostrou-nos o maior exemplo de renúncia e de despojamento. Ele despojou-se da glória que tinha com Deus antes de vir ao mundo e assumiu a forma humana. Na forma humana, ele colocou-se na condição de servo para servir, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas aqui nós encontramos, neste texto que lemos, Jesus abrindo mão do próprio eu. Ele estava renunciando. Nós precisamos renunciar. E quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Foi o que Jesus disse. Ele deu o exemplo e nós precisamos seguir o exemplo de Jesus também na renúncia. Em primeiro lugar, seguir o exemplo de Jesus em servir uns aos outros. Em segundo lugar, seguir o exemplo de amar uns aos outros. Terceiro exemplo, seguir o exemplo de Jesus em renunciar. O quarto exemplo nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21, que está escrito assim. 1 Pedro 2, 20 e 21. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Observe agora. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, Jesus padeceu por nós e deixou-nos o exemplo para que possamos seguir as suas pisadas. O que Jesus deixou marcado, registrado na história, deve ser para nós o exemplo, para nós seguirmos e caminharmos conforme Jesus caminhou. Nós encontramos aqui o Senhor Jesus suportando injustiças e ameaças. O versículo 22 e 23 diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, o exemplo de Jesus aqui é não revidar as injúrias, as ameaças, as provocações, é não revidar. Mas conforme nós encontramos o exemplo de Jesus, é suportar a injustiça com resignação. Não enfrentar para responder na mesma altura, mas é deixar que Deus tome aquela situação e a resolva. Enquanto nós deixamos nas mãos de Deus
e seguimos o exemplo de Jesus, que quando injuriado, não injuriava, e quando ameaçado, não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente, este deve ser o nosso caminho. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, nós vamos nos livrar de muitos embaraços e muitas dificuldades que surgem quando nós pegamos as coisas com as nossas mãos e queremos resolver. E não é assim. A palavra de Deus diz que quem serve a Cristo tem nele exemplos que foram deixados para que nós possamos praticá-los e seguir como exemplos os que Jesus deixaram, demonstrando assim que somos servos de Jesus, leais a ele e que estamos fazendo exatamente como Jesus deixou registrado para que nós fizéssemos. Então aqui ele suportou as injustiças. Então nós observamos aqui, em quarto lugar, que Jesus suportou as injustiças. Em quinto lugar, quando olhamos lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 11 e o versículo 29, ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus, embora sendo Senhor do céu e da terra, sendo soberano, ele veio a esta terra na humilhação, viveu uma vida discreta, humilde e deixou-nos este exemplo, um exemplo de humildade. Ele não se exaltou, ele não se vangloriou, ele não se orgulhou. Então nós temos em Jesus o exemplo da humildade. Nós precisamos também entrar pelo caminho da humildade, porque este exemplo foi deixado por Jesus. E se foi Jesus quem deixou, nós temos que segui-lo. Porque ele disse, assim como eu vos fiz, façais vós também. Então, quer dizer, eu demonstrei, vocês viram, ficou registrado. Agora façam da mesma maneira que eu fiz. É isso que Jesus estava ensinando e dizendo para os seus discípulos. Então nós observamos, em sexto lugar, quando observamos em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 a 8, está ali a escada da humilhação de Jesus, capítulo 2 de Filipenses, de 5 a 8, está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então observe aqui em sexto lugar, Jesus deixou para nós o exemplo de obediência. Ele foi obediente até a morte. Até a morte. Então, a obediência de Jesus ao Pai é algo que está registrado nos evangelhos. Ele diz, eu de mim mesmo não faço nada se o Pai não fizer. E tudo que eu faço e que eu falo é o que eu recebi de meu Pai. Então, a submissão de Jesus, a obediência irrestrita que ele demonstrou ao passar por esta terra, é um exemplo significante, profundo, para que nós também possamos aprender com ele e vivermos de maneira obediente diante do Senhor nosso Deus, andando pelo caminho da obediência. E em sétimo lugar, nós encontramos na primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo de número 6, onde está escrito assim. Vamos ler.
capítulo 2, versículo 6 de 1 João. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se nós dizemos que somos servos de Jesus, que servimos a Jesus, que amamos a Jesus, nós não podemos andar de maneira diferente daquela que Jesus andou. Então, está escrito, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quando alguém observar o nosso andar, a nossa conduta, o nosso comportamento, eles devem identificar Cristo em nós. Porque nós o estamos imitando. Ele deixou o exemplo para que nós fizéssemos exatamente igual o que ele fez. Então, se nós somos discípulos, somos alunos, somos aprendizes, somos seguidores, nós precisamos seguir pelo caminho que Jesus deixou registrado e que ficaram pontuados na Escritura como exemplos. Em algumas das passagens que lemos, ele diz, assim como eu fiz, façam também. Como eu amei, vocês amem também. Tudo Jesus falando, como eu fiz, vocês façam também. Por quê? Porque ele primeiro fez, depois ele demonstrou, ele explicou o que estava fazendo. E o ensino entrou de maneira profunda na mente e no coração dos seus seguidores. Porque se nós pudermos demonstrar primeiro e depois explicar ou dar o ensino, a instrução com respeito àquilo que fizemos, esta lição, este ensinamento jamais será esquecido. Ele ficará gravado na mente, no consciente e no espírito da pessoa. Porque à medida em que nós falarmos, a visão deles vai voltar para aquele momento que nós estávamos fazendo, demonstrando. E aquilo vai encher a mente, o coração, e quando as palavras vierem, elas vão encaixar-se perfeitamente. Diferente daqueles que ensinam só por teoria. Ensina, não demonstra nada. Quando vai ver alguma coisa, teoria, as pessoas costumam não gravar. Não tem facilidade, é difícil. É algo abstrato. Não está ao alcance da mão. Mas quando há a demonstração, aí qualquer palavra de ensino dita vai nos remeter àquilo que nós vimos e observamos, e nós vamos compreender e vamos praticar aquela lição conforme foi ensinada. Então, isto tudo foi o que Jesus fez. O exemplo de Jesus está aí, só não aprende quem não quer. Se quer aprender a ensinar como Jesus, passe em primeiro lugar a demonstrar, a fazer e depois ensinar. Ensina com o exemplo. Fica mais fácil a aprendizagem. E o ensino ficará gravado no coração. Não tem mais como tirar, uma vez que ele foi gravado lá. Então, Jesus fez isso. Então, nós observamos aqui 7 situações em que Jesus deixou exemplos e espera que nós sigamos o exemplo que ele deixou. Em primeiro lugar, nós observamos aqui Jesus, o exemplo de servir, lavando os pés dos seus discípulos. Ele, como mestre e senhor, se fez servo. E disse, como eu fiz, façais vós também. O segundo ponto, quando ele falou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros, como eu vos amei. Então, é o exemplo de Jesus que ele deixou registrado. O terceiro exemplo é como ele disse que a semente de trigo precisa cair no chão para que ela possa produzir. Aqui significando que ele estava renunciando a si mesmo para benefício e plano da vontade de Deus.
Jesus disse que se nós não renunciarmos a tudo que temos, nós não somos dignos de sermos discípulos dele. Então é preciso aprender a lição, o exemplo da renúncia na vida de Jesus. Isto aí em terceiro lugar. Em quarto lugar, quando Pedro deixou registrado que ele deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas, Jesus suportou as injúrias, as ameaças, as injustiças e não revidou. Este é o exemplo que ele deixou para nós. Não revidar, não vingar, de maneira nenhuma, mas entregar a Deus, que ele sabe como fazer com todas estas coisas. Em quinto lugar, a demonstração de Jesus de humildade. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esta humildade Jesus demonstrou por viver, habitar, se locomover no meio daquele povo. E ele não se considerava maior do que ninguém, nem menor do que ninguém. Ele colocou-se à mesma altura daquelas pessoas. Esta foi a beleza da vida de Jesus, a humildade de Jesus. Ele deixou esse exemplo para que nenhum de nós nos vangloriemos de nada. Não sejamos pedantes, não sejamos aquelas pessoas que querem pedestal, que querem holofote, que querem lugar de destaque. Não! Quem aprende com Jesus vive no meio do povo, na mesma medida em que o povo vive. E ali demonstra a humildade do coração. Jesus demonstrou esta humildade em quinto lugar. Em sexto lugar, nós observamos que ele, quando humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e diz-nos a palavra que ele obedeceu. Então nós precisamos aprender com Jesus a maneira como ele obedeceu, para que possamos fazer igual, obedecer igualmente o Senhor Jesus obedeceu. Em sexto lugar. E em sétimo, se alguém diz que está nele, deve também andar como ele andou. Então observe que são 7 pontos importantes listados na palavra de Deus, que ficaram registrados com base no exemplo, na vida, na prática de Jesus, de primeiro fazer e depois ensinar, deixando isto como um exemplo e ordenando aos discípulos e a mim e a você e a nós que atualmente os servimos e caminhamos à luz da sua palavra. Ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você, ele está dizendo para nós: assim como eu fiz, façais vós também. Eu preciso fazer como Jesus fez. Você precisa fazer como Jesus fez. Nós precisamos aprender a fazer como Jesus fez, porque Jesus deixou-nos o exemplo, este exemplo maravilhoso, exemplo digno de ser imitado. Então precisamos atentar para este caminho deixado por Jesus, que será de grande valia, proveito para a nossa vida, e nós teremos ricas bênçãos de Deus por enveredarmos por um caminho que vai nos identificar a cada dia mais e mais com o Senhor Jesus, por viver o que ele ensinou e demonstrou e a maneira como ele deixou registrado na palavra, que nós possamos fazê-lo à luz da sua palavra, para a glória de Deus, para louvor do seu eterno e bendito nome, e para o fortalecimento e amadurecimento espiritual da nossa vida com Deus. Sigamos por essas trilhas, por esses caminhos deixados por Jesus como exemplos para a nossa vida, e pratiquemo-los a tempo e fora de tempo, com amor, com alegria, com disposição, com dedicação. E certamente isto nos levará a uma comunhão profunda, íntima com Deus, que teremos uma percepção espiritual aprofundada com
os propósitos de Deus para a nossa vida. Sigamos por este caminho e seremos ricamente abençoados pelo Senhor. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.